Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu quero iniciar pedindo a você que ainda não é inscrito no canal, que faça a sua inscrição, ative as notificações, faça um comentário, deixe o seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo com uma pessoa amiga e um familiar teu. Eu quero hoje tratar um tema muito interessante, pois se encontra no livro de Segundo Reis, no segundo livro dos Reis. Quero destacar uma história muito interessante que aconteceu nos dias do rei Josias, e para isso eu quero ler o capítulo 22 do segundo livro dos Reis e o versículo de número 8, que diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Todos sabemos que os reis que antecederam o rei Josias, rei esse que assumiu o seu reinado sendo ainda uma criança, eles foram reis maus, reis que se esqueceram de adorar a Deus, que deixaram atrás toda a adoração que era exclusiva de Deus. Eles esqueceram e começaram com práticas pecaminosas diante do Senhor. Porém, quando Josias assume o reinado, ele instaura uma restauração no templo, ele começa, melhor dito, uma restauração no templo. E em meio a esta restauração, um sacerdote encontra a palavra do Senhor. Palavra essa que havia sido esquecida, deixada de ser praticada, e estava entre os tesouros que estavam sendo guardados no templo do Senhor. E ao encontrar esse livro, ele foi levado ao rei, e o rei, ao ver, ou ao ouvir a leitura desse livro, algo especial acontece em seu coração. Pois o versículo de número 11 nos mostra e nos diz: Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, e o rei mandou a Ilquias, os sacerdotes, e a Icão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se encendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Nós vemos que a leitura do livro trouxe ao coração do rei o conhecimento do seu estado de pecado, o estado de pecado dos seus pais. E, ao ler este livro, começa no coração do rei um avivamento que também se alastrou por toda a nação, por todo o seu reino naquela época. E nós vemos algumas coisas interessantes. O primeiro é o poder que a palavra tem para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ao ser lido o livro da lei diante do rei, ele toma conhecimento do pecado que eles estavam cometendo ao haver se esquecido de Deus. Logo, o versículo de número 11 nos mostra que esse rei se arrepende das suas práticas. E ele mesmo pede aos seus auxiliares que consultem a Deus para saber se Deus ainda podia perdoar os seus pecados e voltar o seu rosto a eles. Nós destacamos então o poder da palavra, e essa palavra penetra no coração do homem, fazendo o homem reconhecer o seu estado de pecado e se humilhar diante de Deus. Logo, queridos, nós vemos outra coisa muito importante que aconteceu ainda nessa história, que é o câmbio ou a mudança do estilo de vida daquela nação
precisamente começando pelo rei, pois o versículo 13 nos mostra que o povo foi consultar a Deus, começou então a consultar-se ao Senhor novamente. No versículo de número 19 nos diz: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria uma assolação para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. A humilhação do rei levou o Senhor a ouvir a sua oração e a mudar tudo o que estava acontecendo, ou que o Senhor havia destinado que acontecesse com a nação de Israel. Deus permitiu que tudo o que ele havia dito que faria com a nação, porque a nação havia esquecido de cultuar a ele, havia esquecido de adorar a ele, Deus pesaria a mão sobre a nação. Mas, pelo arrependimento do rei Josias, Deus resolve adiar aquilo que ele tinha para fazer contra a nação de Israel. E o que se vê é um avivamento sendo instaurado no coração do rei e também em toda a nação que era governada por esse rei. Nós podemos aplicar isso aos nossos dias e entender que nos nossos dias também o livro da lei do Senhor já não tem a primazia de antes. O livro da lei do Senhor já não é valorizado como antes. E para muitos cristãos é necessário que ele volte à prática da consulta a Deus, de consultar a Deus através do livro, de consultar a Deus através da oração, da meditação, do jejum, do momento a sós com Deus. E quando isso aconteça, o cristão vai entender o estado que está vivendo e terá condições de voltar ao lugar que caiu, se arrepender e voltar à prática do primeiro amor. O livro do Senhor necessita ser valorizado pela nossa nação ou pela nossa geração que não ama mais a palavra do Senhor, como o salmista, no Salmo 1, verso 2, que meditava na lei do Senhor de dia e de noite. Nós precisamos valorar o livro de Deus para que estas palavras que estão contidas nele sejam aplicadas na nossa vida. O conselho de Deus a Josué, no capítulo 1 e versículo 8, foi que Josué meditasse no livro da lei e não só meditasse, mas pusesse em prática tudo o que estava escrito nele, pois fazendo assim, Josué prosperaria em tudo quanto fizesse. Nossa geração precisa prosperar, e para que haja prosperidade, e quando eu falo de prosperidade, eu não falo de casas, carro, dinheiro, fama, tudo o que a teologia da prosperidade hoje diz que o cristão deve ter. Eu falo de prosperidade à luz da Bíblia, de que você viverá feliz sobre esta terra, com o pleno conhecimento de Deus. Você precisa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que esse avivamento que foi instaurado na nação de Israel através do livro de Deus e através do rei Josias também comece hoje na tua vida. Volte-se para o livro de Deus, comece a meditar nele diariamente, pois neste livro encontraremos palavras de vida e sabedoria para nossa alma. Que nós também nos humilhemos ao ouvir estas palavras, ao ler estas palavras, que haja um câmbio de vida, um câmbio no nosso estilo de vida, que o nosso estilo de vida seja imitando ao Senhor, pois Paulo diz: sede meus imitadores como eu de Cristo. Nós precisamos imitar a Deus e só teremos condições de imitar a Deus se conhecemos a sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no seu eterno amor. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o seu like, comentar
e compartilhe com uma pessoa amiga este vídeo. Fiquem na paz e nos vemos no próximo vídeo.